Olá. E aí? Todo mundo ouvindo? Beleza. Ai, meu Deus, eu odeio o Zoom. Odeio essa droga. Mas infelizmente é o que tem para o momento. Bom, vamos deixando as pessoas entrarem. Bom, acho que já temos quórum suficiente, então vamos começar, né? Hoje a aula vai ser sobre Antônio Cândido, certo? Iniciando o curso de Cultura Brasileira. Hoje vamos começar então com o pensamento do Antônio Cândido. Antônio Cândido é algo muito provável de cair na prova esse ano, né? Até por ser, na prática, foi o ano que ele morreu, né? Ele morreu faz pouco tempo, né? Então, além de ter de ser uma biografia clássica do concurso, né? E ser um autor que reflete a preferência dos corretores nos últimos tempos, o Antônio Cândido também também faleceu neste ano, então temos aí uma efeméride negativa, né? Mas enfim, é o momento em que se está, de alguma forma, preocupado em retomar a obra dele, né? Em definir o legado dele. Em definir o legado dele, né? E, enfim, difundir o pensamento do Antônio Cândido, reforçar a importância. Quando, em se tratando aqui de CACD, uma das primeiras coisas que se precisa entender sobre Antônio Cândido é o conceito de sistema literário, ok? Então, deixa eu fazer um share aqui, deixa eu abrir o Word, que aí aqui não tem quadro, né? Deixa eu abrir um arquivo do Word aqui, então, e aí eu uso como quadro, para a gente ir discutindo o sistema literário segundo Antônio Cândido. Enfim, todo mundo recebeu as correções do simulado 1, tudo certinho, tudo ok? Ou não? Ok, então tá beleza, agora eu vou fazer o share screen, vamos lá. Microsoft Word, share screen. Ok, tá certinho aí para vocês? Todos estão conseguindo ver agora? Deixa eu ver se eu consigo deixar o chat aberto em algum lugar aqui. Beleza, vamos lá então. Deixa eu dar um zoom maior. O zoom maior não é para vocês não, é para mim, viu? Porque eu sou cegueta. Vou aumentar um pouco a fonte. Eu gosto de usar times, vamos usar times tamanho 20. Então vamos lá. Vou usar tudo em caps para não ter que ficar mudando, tá? Não é porque eu quero gritar não, tá bom? Não estou dando aula de sistema literário. Não. É sistema literário mesmo, é só para não ter que ficar mudando e tal. Certo? Ok? Bom, então tá. Qual a grande
diferença, né? Qual a grande coisa de você tratar a literatura como um sistema, né? Quando a gente vai falar e vai tratar de literatura como sistema, nós estamos necessariamente colocando uma perspectiva sociológica, né? E ao colocar uma perspectiva sociológica, nós estamos saindo um pouco da discussão estética. Então, para o Antônio Cândido, a literatura não se define necessariamente pela qualidade da obra, ok? Não que as obras, não que todas as obras tenham qualidade, mas o que define a existência de uma literatura não é necessariamente a existência de bons textos. O que define a existência de literatura é um conjunto de relações sociais, né, que tem alguns elementos específicos que a gente vai discutir aqui, que define, então, a literatura enquanto sistema. Tudo aquilo que não está inserido, né, dentro do que ele pode chamar de sistema, ou quando não tinha um sistema formado, é o que ele define como manifestações literárias. Certo? O que são manifestações literárias, né? Quando você tem parte do sistema, basicamente você tem o autor e a obra, né? Mas você não tem um público, você não tem uma tradição para estabelecer como referência, certo? Então, quando ele vai definir, por exemplo, o sistema literário brasileiro, ele vai definir pela era das manifestações literárias, ok? Vai definir pelo sistema literário em formação, ou incipiente, e o sistema literário consolidado. Certo? Todos acompanhando até aqui, ok? Deixa eu ver que tem um fim aqui. Tá, então tá. Então temos então a era das manifestações literárias, sistema literário de formação, ou incipiente, sistema literário consolidado, né? Mas vamos ver primeiro, para a gente poder entender cada uma dessas fases, onde elas se inserem e tal, dentro da cronologia e como as coisas acontecem em cada um deles, né? Vamos entender primeiro como o sistema literário se forma, né? O sistema literário para Antônio Cândido tem 4 componentes, que são autor, né? Obra, público, e tradição. Beleza? Ok? Autor, obra, público e tradição. Bom, de um ponto de vista meramente estético, a gente poderia tratar a literatura como algo que só tem o autor e a obra, né? Alguém que escreve algo que basicamente pode não ser lido por ninguém, que vai ser lido a posteriori, né? Que vai ser lido póstumamente, por exemplo, né? Mas se você não tem um público e se você não tem uma tradição, você não vai formar um sistema. Agora, autor, obra e público, eu acredito que seja autoexplicativo, né? Ou eu preciso desenvolver para vocês o que faz cada um, né? O autor é quem escreve, a obra é o produto e o público é quem consome. Ok? É quem lê. Certo? Então, isso aqui não tem problema. Mas o que é a tradição, né? A tradição é, então, um conjunto de referências da própria cultura, né? Conjunto de referências literárias da própria cultura, que serão ou contestadas ou reforçadas, certo? O fato é que elas têm relação com a literatura produzida atualmente, certo? Esse atualmente aqui, deixando bem claro, ele está relacionado com atualmente no tempo em que a coisa estiver acontecendo, ok? Bom, entenderam o que é tradição ou alguém tem alguma dúvida? Eu não quero ir muito rápido para não ficar aparecendo... Não quero aqui ficar pressupor que todo mundo entendeu e seguir como se nada tivesse acontecendo. Vocês entenderam?
Esperando. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou... chegaremos lá. Não é momento de produção literária. A gente já tem um sistema literário consolidado. Eu vou começar a explicar isso aqui ao longo da aula. Vamos lá. Então tá. Era das manifestações literárias. Era das manifestações literárias no Brasil. Vai do barroco ao arcadismo, meados do século XVIII. Eita! Digitei errado. Meados do século XVIII, fins do século XVIII. Né? De meados a fins do século XVIII. Estava digitando errado aqui, vamos lá. De meados a fins do século XVIII. Por que que aqui a gente não tem um sistema literário definido como era das manifestações literárias? Em princípio, você tem aqui alguns escritores isolados, né? Sei lá, você tem Gregório de Matos, né, na Bahia, tem o Padre Antônio Vieira, tem o Santa Rita Durão, tem o Padre Anchieta, né? Mas você tem o quê? Uma produção literária esparsa, não existe diálogo entre esses autores, não existe público leitor no Brasil, né, para consumir, mas o principal e o mais importante para o conceito do Antônio Cândido é que você não tem uma tradição de literatura brasileira nesse momento, certo? Quais são as referências aqui? No período do Barroco, até chegar ao arcadismo no Brasil, quais são as referências? As referências são sempre referências ainda da literatura portuguesa, certo? Você não tinha uma produção literária no Brasil que pudesse servir de referência para esses autores. Então, nesse momento, apesar de você ter manifestações literárias no Brasil colônia, você tem, na prática, ainda o Brasil como um braço, um subgalho, lá, né, um subramo da literatura portuguesa, da tradição da literatura portuguesa, certo? Esse pensamento do Antônio Cândido é hegemônico? Bom, hegemônico não sei se é a palavra, mas ele é, assim, digamos assim, um pensamento acadêmico da maioria, né? Você tem uma contestação que foi feita pelo Haroldo de Campos, né? Poeta construtivista. Você tem uma contestação que foi feita pelo Haroldo de Campos, em que ele diz que discorda do Antônio Cândido, né? E ele diz que, na verdade, o barroco brasileiro já era literatura brasileira, porque ele tinha uma expressão local, né? Quer dizer, que muito baseado na poesia do Gregório de Matos, né? Então, o barroco brasileiro ele não era uma mera repetição, né? do barroco português. Mas só que aí nós temos claramente uma divergência de ponto de vista que também é uma divergência metodológica, né? Para você chegar à conclusão sobre se o barroco brasileiro era ou não era literatura brasileira, ou se você já tinha literatura brasileira, ou se você já tinha literatura Brasil no século XVI, XVII, no início do século XVIII, na prática, você está discutindo, na verdade, se o que te importa é a questão estética, né? O que aquele texto tem de original, né? Ou de não original, ou se você está discutindo a questão em termos de relações sociais, como Antônio Cândido discute. Então, ele não está negando, o Antônio Cândido ele não nega a existência dessa produção, né, dizendo que não existia nada. Sim, ela existe, mas ela é considerada manifestação literária e não sistema literário, e por não ser um sistema, portanto, não seria considerado literatura brasileira. Entenderam até aqui? Preciso que vocês me respondam, gente, senão eu fico agoniado. Não sei se vocês estão me ouvindo. Beleza. Átila está escalado para responder. Laura Lousada também estiver na aula. Todos os meus alunos de coaching são obrigados a me responder quando eu perguntar aqui, tá bom?
Senão eu vou arrancar o couro no próximo exercício. Bom, vamos lá. Então, aqui é quando nós temos a era das manifestações literárias. Sistema literário de informação, sistema literário incipiente, ele vai, então, do arcadismo à terceira fase do romantismo. Deixando claro aqui... fim do século XVIII a meados do século XIX. Agora, por quê? Né? Por que no arcadismo nós, então, temos o sistema literário em formação ou incipiente? Bom, em primeiro lugar, né, no arcadismo, após aqui já 250 anos de existência do Brasil português, você já tem, em primeiro lugar, você já tem o barroco, né, brasileiro como referência, certo? Então, você já tem um mínimo de tradição, certo? Para fazer essa referência. Você já tem um número maior de escritores, né, escrevendo ao longo do território brasileiro. E um detalhe importante, né, isso começa a quebrar o que o Antônio Cândido definia, a metáfora que ele usa para definir a era das manifestações literárias era como se os escritores fossem vagalumes numa noite escura. Né? Parece uma coisa meio Milton Santiano, assim, né? Mas é anterior ao Milton Santos. Certo? E o principal, né, na verdade, eu acho, desse período aqui é exatamente porque você já tem, na verdade, um público leitor se formando. Né? Nesse período, fim do século XVIII, depois da Reforma Pombalina, tudo e tal, você tem um período em que você começa a ter muito crescimento de grêmios e academias literárias nas cidades da colônia, né? Depois, lá, Ouro Preto, depois, enfim, no período do ciclo do ouro e tal. Então, você tinha basicamente os escritores se comunicando entre si, se reunindo, né, para ler os seus escritos, conhecer o trabalho dos outros. Basicamente assim, o sistema literário brasileiro começou a se consolidar com base no sarau do centro acadêmico. Né? Mais ou menos... Não coloquem desse jeito na prova, né? Pelo amor de Deus. Se alguém que fez mestrado comigo me ver falando uma coisa dessa de Antônio Cândido, eu vou ser execrado para todo sempre. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Mas vocês entenderam a lógica, né? Do que eu quis dizer com isso. Foi basicamente nessa organização do sarau, dos grêmios literários e tal, e a difusão disso ao longo do território brasileiro, que então transformou aqui o Brasil, né, em um sistema literário incipiente. Apesar da gente ter uma pausa bem grande, né, entre aí os fins do arcadismo até o movimento romântico efetivamente começar no Brasil em 1836. Né? Mas por que tem essa pausa tão grande aí? Né? Por que não tem assim, nenhum grande escritor relevante entre 1780 e lá vai pedrada, ali, desde a Confidência Mineira até o movimento romântico começar? Apesar, é claro, de, nesse meio tempo, ter vindo a família real e nas artes, né, ter tido missão francesa, missão austríaca, tudo e tal, e as artes terem tido uma grande evolução. Por que a literatura brasileira não se destacou nesse período? Alguém sabe dizer qual fato, né? Motivo, causa, razão, circunstância que pode ter causado algum tipo de retrocesso? Alguém se lembra? O que aconteceu no Brasil em fim do século XVIII? Ninguém? César Braga, o que você acha, César?
Não, não foi por isso, né? Na verdade, isso até depois da reforma Pobalina, isso até facilitou a difusão da coisa, né? Mas não foi isso, não. Tem outra questão. Alguém? Átila ou Uno? Vamos lá, gente. É algo que vocês deviam saber decorado na cronologia aí para responder TPS de história. Isso, a política da Maria I que levou a... Não, tem uma coisa mais simples, gente. Vou dar mais uma chance. Vamos lá. Foi a Maria I que fez. Gente, a proibição da imprensa na colônia. Não, a proibição da imprensa. A proibição da imprensa. A proibição das manufaturas não teria nenhuma relação com a literatura diretamente. Não, mas foi a proibição da imprensa, que é 1785. Se não me engano, 6 de janeiro de 1785. O decreto que proíbe a imprensa no Brasil. Certo? Então, isso faz toda a diferença. Tá? E aí, no romantismo brasileiro, né, começa em 1836. Manifesto Romântico, né? Publicado na revista Niterói, assinado por Vando, Chitãozinho e Chororó, Lucas Luco, Gustavo Lima, não. O grande idealizador do Manifesto Romântico Brasileiro da primeira geração, Gonçalves de Magalhães. Certo? Em 1836. Né? Nesse período aqui, é onde a gente vai entrar, né, aqui na primeira fase romântica, né, em que você vai ter um movimento de tentativa de rompimento com a literatura portuguesa, definitivamente, né, para você caracterizar definitivamente a literatura brasileira. Então você vai ter tudo isso colocado em relação aos temas, né, a razão pela qual você escolhe o índio como personagem, né, para simbolizar o Brasil. É por quê? Porque ele seria aqui o homem natural, né, do Brasil, não veio de fora, não era o português que era o antigo colonizador, não era o negro que era o escravo, né, era o que estava aqui num passado remoto, né, e aí se adaptou, na verdade, o ideal romântico europeu, que tentava pular, né, na verdade, pulava o Renascimento, tentava buscar na Idade Média os valores, né, para você discutir e formar as identidades dos estados nacionais modernos ali no final do século XVIII, que aqui no Brasil está sendo praticamente na metade do século XIX, e você adapta esses arquétipos e esses estereótipos tentando aplicar isso ao índio, né? Que é daí que sai aquele bom selvagem, né? E aquele índio com aqueles valores de romance, de cavalaria na literatura brasileira. Nesse período também, 1833, aqui, 1833 nesse caso, não 36, né, esse Manifesto Romântico, você começa a ter uma grande, enfim, profusão de produção no Brasil mesmo. O folhetim, né, o primeiro folhetim publicado no Brasil, nos jornais, foi em 1833, né? E ele vai ser, na verdade, o grande difusor do texto e da literatura no Brasil, vai perdurar no ápice até finais do século XIX, sendo publicado até o início do século XX, depois vai ser substituído pelo rádio, pela telenovela, né, e depois, pela radionovela, depois pela telenovela, fotonovela, as coisas todas e tal. Faz toda uma transmigração de modelos para chegar, hoje em dia, a você ter folhetins escritos de novo. Mas o folhetim ele era apenas um formato, né? Tinha muitos gêneros envolvidos, tanto que as principais obras do Machado de Assis foram publicadas em folhetim. Quer dizer, todas as obras, todos os romances da época eram publicados em folhetim no rodapé dos jornais, mas isso dava muita difusão, entendeu? Então, nesse momento, você passa a ter fundamentalmente um sistema literário
informação, né? Que vai se fechar como um sistema literário consolidado lá pelo fim do romantismo, certo? Isso vai ser quando? Lá, porque uma das coisas que as pessoas confundem quando leem Antônio Cândido, principalmente quando leem o resumo que ele fez de literatura, o Iniciação à Literatura Brasileira, Resumo para Principiantes, que é um livrinho que eu recomendo que vocês leiam muito, porque é o Antônio Cândido resumindo ele mesmo, né, e vocês acham de graça na internet, sem muitas dificuldades. Você entender que o sistema literário brasileiro só vai se consolidar lá no realismo, né? E, na verdade, não. Ali dá para definir que na passagem para a terceira fase do romantismo, principalmente depois do José de Alencar, né? Depois de toda a produção literária do José de Alencar, você já tem o sistema literário brasileiro consolidado. Mas qual é o ponto principal? Né? Quando você fala se consolidou no romantismo, não foi 1800, não foi lançou o Manifesto Romântico, está consolidado, entendeu? É um processo que se prolonga ao longo do século XIX, lá por 1860, 1870, por essa década, já dá para considerar que o Brasil tem um sistema literário consolidado. Né? Você já tem várias referências para formar uma tradição do romantismo, do arcadismo e do barroco brasileiro. Né? Tanto que em 1871, 2 ou 3, agora eu não lembro essa data, né? O Machado de Assis publica o ensaio dele, que é bem clássico, recomendo que vocês deem uma lida, pelo menos um trecho dele, nas questões essenciais, que se chama Notícia Atual da Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Né? Isso um pouco antes de ele publicar o primeiro romance dele, ainda dos 4 primeiros romances da fase romântica do Machado de Assis. E ele diz o quê? Que a literatura brasileira ela já tem um certo instinto de nacionalidade, mas que ela precisava superar superar aquela limitação, né, de que ela precisava superar aquela limitação de que a cor local, né, o que tornaria a literatura brasileira seriam os temas, os personagens ou os cenários, né? Então, o fato de você ter palmeiras e se passar na praia e ter índios necessariamente tornaria a literatura brasileira. E ele defende a posição bem clara de que essa foi uma etapa importante, né? E que essa etapa deu à literatura brasileira um instinto de nacionalidade que agora precisava ser superado, em que você discutir temas, digamos, universais com a perspectiva local te tornaria muito mais nacional. E que basicamente anunciando o que ele faria, né, efetivamente lá na frente quando da publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí você vai ter vários outros autores do século XIX que vão ter pensamento parecido, Tolstói, por exemplo. Né? Se quer conhecer o mundo, conheça primeiro sua aldeia. Né? É o mesmo tipo de pensamento. Né? Então você passaria, na verdade, de uma... a literatura brasileira precisaria, portanto, para se consolidar, migrar de uma literatura mais preocupada com o cenário e ser uma literatura mais preocupada com o tema. Certo? Isso, então, dá para dizer aqui que o sistema literário consolidado vai ser lá, vamos botar 1870, ok? Por que 1870? Estou botando aqui 1870 também como uma data um pouco arbitrária, porque não é exatamente isso, mas é porque uma das coisas que a gente vai citar mais para frente é no Brasil a geração de 1870, né? E que é uma geração de intelectuais brasileiros, assim, um pouco, digamos, heterogênea, né? Que começa a contestar, né, na verdade, todo o status quo cultural, artístico e político daquele período. Isso nós teremos, então, em outra aula para discutir. Mas é exatamente nesse período aqui, 1870, que marca, na verdade, muitas viradas, né? E essa é o momento que você está no ápice da imprensa no Brasil, você está no ápice da produção literária do século XIX, né? Quantitativamente falando, as coisas estão efervescendo, as ideias estrangeiras estão chegando ao Brasil, aos montes, né? As influências das correntes filosóficas europeias, né? Do pensamento cientificista, né? Tudo isso chega ao Brasil mais ou menos
nessa época, né, começa a ter relevância, né? E é exatamente nesse momento, não é por acaso, que o sistema literário brasileiro pode ser considerado consolidado, certo? Então, basicamente, da década de 1870 para frente, nós temos, então, o sistema literário brasileiro completamente formado. Não é mais incipiente, não está mais em formação, ele está completamente consolidado. E aí, em termos de fase, né, a gente coloca o sistema literário brasileiro dessa época, mais ou menos, até hoje. Se vocês forem tratar esse tipo de coisa, em algum momento vocês forem escrever, não coloquem assim, em 1870, né? Vocês coloquem que meados da década de 1870, né? Todo o contexto cultural, político brasileiro. Se vocês pensarem aqui em termos de contexto histórico também, né? Nesse período aqui que vai ter a virada, começa o declínio do Império, né? Você começa a ter aí a questão militar, a questão religiosa. Começa o movimento abolicionista, a fundação do Partido Republicano, né, todas as coisas que, na verdade, levam que levam à contestação do status quo e à queda do Império no Brasil. Certo? Então, é mais ou menos nessa época aqui que nós podemos considerar. Mas aí você vai dizer, mas o Machado de Assis, então, ele estava no sistema literário em formação consolidada, nos dois, né, na verdade, que é a primeira década, né, da obra do Machado de Assis, romancista, né, não necessariamente do poeta nem do jornalista, que jornalista ele já era antes, né, crítico literário, crítico de teatro. O Machado de Assis, a primeira fase, a primeira fase da obra dele, ela é uma fase romântica, né? Ela começa, na verdade, ainda tem, os romances dele ainda tem uma estrutura baseada ainda no relacionamento de amor, a tragédia, tudo e tal, e com a crítica social, digamos, colocada de forma implícita, mas ainda não muito, digamos, desenvolvida, né? Não tão explícita e não tão ácida, né? Quanto ela vai passar a ser na fase realista do Machado de Assis. Certo? Então, dessa fase em diante aqui, a gente vai ter a geração de 1870, né, que vai ter como... Estou dando um resumo, né, depois teremos aula específica sobre isso. A gente vai ter a geração de 1870, que terá como objetivo, na verdade, você retomar os vínculos com a cultura portuguesa, né, ou seja, desfazer o pensamento romântico, né, e lá na frente, de novo, lá no modernismo brasileiro, na semana de 22, a gente vai ter, na verdade, a tentativa de uma busca de síntese e de encontrar uma originalidade brasileira que não se preocupasse necessariamente em ficar macaqueando as influências estrangeiras e as portuguesas, principalmente. Certo? Perguntas até aqui? Aproveitem para perguntar do Antônio Cândido agora, porque depois eu vou passar aqui a indicar para vocês umas bibliografias que eu acho importantes para a segunda fase. Portanto, vamos tirar as dúvidas neste momento. Falei muito rápido, metralhei. Nas aulas presenciais as pessoas vão perguntando, então a coisa acaba demorando bem mais. Vamos lá. Sem perguntas? Eu não posso ficar em silêncio olhando para a tela aqui, porque essa aula é gravada, alguém vai ver depois. Bruno Melo, vamos lá, Bruno Melo. Átila, boa pergunta. Não, sim, principalmente no período das manifestações literárias, né? Mas não porque você já tinha, se a baixa proporção das pessoas letradas impedisse a formação do sistema literário, a imprensa teria sido um fracasso, né? E, de fato, isso não aconteceu no século XIX. Você tinha, obviamente, não dá para comparar o sistema literário brasileiro, sei lá, com o inglês, né, o alemão. Mas não era um impedimento, porque você já tinha público suficiente. Certo? Porque se você for considerar a população escrava, indígena, tudo e tal, aí realmente o sistema literário não existiria nunca, né? Mas o fato é que você já tinha pequeno, mas tinha, né? Tal, você tinha um núcleo de pessoas que produziam,
né, dentro de determinada lógica, de um público que consumia, uma tradição para ter como referência, né, e um bom número de autores, né. Na verdade, pô, se você pensar a produção dos romances brasileiros ali do início do romantismo, o primeiro, né, considerado a Moreninha, né, até você chegar a Machado de Assis, você tem uma evolução enorme. Aliás, uma pergunta interessante, alguém sabe aqui tem uma questão sobre o Manifesto Romântico. Tem uma questão importante sobre o Manifesto Romântico. Você sabe onde foi publicada a revista Niterói? Não. Londres foi Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, fundado pelo Hipólito José da Costa, que era gaúcho, né? Que é algo que só os gaúchos gostam de lembram de dizer. Sim, foi em Paris, mas você não pode ficar chutando o circuito Elizabeth Arden assim, desse jeito, só para parecer que sabe. Londres, Paris, Berlim, Nova York, Roma, exatamente. Não, foi Paris, foi Paris. A grande influência, né? Na prática, o que, que acontece, né? Você tinha as referências de produção literária brasileira eram poucas, as poucas referências que você tinha na nossa tradição estavam ali basicamente para serem contestadas, né? Porque ainda eram muito ligadas ao tipo de literatura portuguesa. Então você você tira a referência da antiga metrópole e cultural e econômica e vira o seu holofote para a metrópole cultural da época, que era a França, né? Então a grande influência, não a única, né, mas a grande influência do romantismo brasileiro era o romantismo francês, né? Mas não só, né? Porque principalmente na segunda geração romântica, né, na geração do mal do século, a influência do romantismo inglês, do romantismo alemão era muito grande. Mas nos romances em si, a influência era muito maior dos franceses. Vamos lá, Lucas Valente. Para considerar o sistema literário consolidado, talvez devesse incluir temas mais diversos, sobretudo os regionais, sociais. Como assim foi mais evidente no século XX? Não podemos questionar. Não. Não, porque ele não tá discutindo, ele não faz nenhuma discussão dessas, entendeu? Quer dizer, não faz, né? Então, estou simplificando demais, assim, mas o que define o sistema literário são as relações das coisas, não o conteúdo. Entendeu? As coisas não funcionam assim. Além do que, se tu for pensar, o regionalismo não se resume ao regionalismo de 30, né? O primeiro regionalismo no Brasil é no romantismo. Certo? Então não funciona assim. Ele está discutindo a cadeia de relações que estabelecem as coisas. Ok? Não é por variedade de temas, qualidade, tudo e tal. Você precisa ter um bom número de autores, um bom número de produções, pessoas que leiam e referências para que você conteste ou reforce. Ok? Óbvio que as coisas vão se complexificando ao longo do tempo, né, pô? Aqui nós estamos discutindo conceitualmente. Bom, toda, né? Se você não tem. Não teria como você chegar ao ponto que você chegou no realismo brasileiro sem ter todo o desenvolvimento anterior, né? Eu sei que parece uma coisa hegeliana demais, né? Eu ficar discutindo a coisa desse jeito totalmente teleológico, mas em termos de desenvolvimento do sistema literário no Brasil, não tem como. Assim, você não vai ter um Machado de Assis antes de ter um José de Alencar, entendeu? Não com referências brasileiras e tal. Você pode ter, sei lá, um cara perdido no meio do mato que lia todos os franceses e produziu aqui no Brasil uma coisa totalmente uma coisa totalmente europeia, entendeu? Por isso que ele define essas coisas como manifestações literárias, entende? Para você chegar no ponto que o realismo brasileiro chegou, você precisava, na verdade, ter coisas a romper, entendeu? Você não teria um Machado de Assis sem ter o José de Alencar. E ninguém chegaria
ao José de Alencar e toda a discussão que teve sobre usar o romance ou o epopeia, né, como a obra do mito de formação brasileiro, se você não tivesse um Gonçalves de Magalhães para contestar e tal. Então, sim. Mas, gente, olha só, é só uma coisa importante para vocês aqui. Acho que esse raciocínio analítico de vocês, ele é importante para vocês fazerem a crítica, mas não digam isso na prova, não se arrisquem. Entendeu? Se vocês forem contestar Antônio Cândido, vocês têm que contestar com outro autor que diga algo mais elaborado com base em outra tese. Não tentem ser originais, ok? Porque quem corrige esse tipo de questão entende desses assuntos com profundidade e não vai gostar da opinião de leigo. Certo? Esse é o tipo de questionamento válido, mas que precisa ter muita profundidade de conhecimento dos autores, das coisas e tal, para ele fazer realmente sentido. Certo? Então, se você quer entender, se você quer contestar o Antônio Cândido, leia o Haroldo de Campos, entenda o que diz o Haroldo de Campos. Leia o que diz o Alfredo Bose, entendeu? Leia outros críticos e teóricos literários brasileiros, e aí você forma uma opinião que você vai fazer uma contestação embasada. Quem sabe, muito provavelmente, alguns deles vão dizer coisas com as quais vocês concordam mais. É muito possível. Certo? Mais alguma pergunta? Ou não? Bom, posso passar então para a indicação de bibliografia? Ok, beleza, vamos lá. Deixando claro aqui que eu quando estou dando coaching, sempre falo para as pessoas que os outros professores sempre tratam como só existisse a disciplina deles, né? Então, fico indicando um trilhão de coisas para vocês lerem como se vocês não tivessem mais o que estudar. Infelizmente, nesse momento, eu estou aqui na pele de professor de português, então vou ter que fazer alguma coisa parecida. Mas, enfim, eu sei que não vai dar tempo de vocês lerem todas essas coisas até o fim da segunda fase, mas alguns deles eu acho importantes, outros a gente vai desenvolver em aula, outras coisas vocês podem fazer uma pesquisa básica para entender, certo? Vamos lá, então. Os livros principais aqui, deixa eu baixar. Vamos lá. Primeiro é Leituras Brasileiras. Acho que tem poucos livros tão sintéticos sobre a cultura brasileira, né? Que fazem o percurso da colônia até o fim, que não fiquem resumidos só à literatura e que desenvolvam diversos conceitos de vários autores, ok? Então, esse eu acho que é um livro importante. Iniciação à literatura brasileira. Resumo para principiantes. Antônio Cândido. Ok? Certo? Ideias em movimento. Ângela Alonso. Indo para os artigos. Esses dois últimos aqui são artigos, tá? São mais tranquilos de ler. Certo? No caso aqui da Ângela Alonso, especificamente, o livro dela é gigantesco, né? Mas tem um artigo
que eu acho que foi escrito por ela mesma, que resume. Acho que é fácil de achar na internet. Quem que tiver afim aí de pesquisar e achar. É um artigo que resume, né, de certa forma, o pensamento dela, numas 10 páginas, né, explicando a geração de 1870, né, como ela define e tal, mas nós teremos aula sobre isso especificamente. Certo? Pergunta sobre bibliografia? Ou não? Anotaram? Não, Leituras Brasileiras todo, porque Leituras Brasileiras ele vai fazer o percurso completo, é um livrinho de 200 páginas, né? Ele é muito denso e tal, mas ele é curto. O artigo da Ângela está escrito aqui, Bruno. Ideias em Movimento. É o nome do livro e o nome do artigo. Não, é o nome do livro e do artigo, sim. Mais perguntas? Ou não? Bom, para quem vai fazer a prova agora em 30 de setembro, acho que não dá mais tempo, né? Para quem não vai, sempre tá aí, né? Ler as crônicas de Gelo e Fogo, 50 Tons de Cinza e tal. Não, cara, eu acho que vale a pena, sim. Principalmente você lê alguns romances Machado. Ao longo do curso aqui, eu vou usar alguns livros nos exercícios e tal, que é basicamente o que quando eu boto um autor num exercício, eu estou dizendo para você, estude. Estude esse autor, né? É isso que eu estou querendo dizer. Não botei chutado. Não é aleatório. Certo? Ninguém tem mais dúvidas? Átila, Bruno, César, Eduardo, Henrique, Humberto, Igor, Júlia, Lucas ou Túlio. Os heróis presentes na aula aqui. Vocês veem, né, cara? O pessoal tem 30, quase 40 alunos matriculados. Os caras ignoram a aula de cultura brasileira, né? Depois toma ferro no conteúdo e fica mimimi, porque a minha nota de conteúdo foi baixa, mimimi, me deu zero, mimimi, mimimi, mimimi. Né? Cara, mas existe uma coisa chamada internet. Pode demorar para chegar, mas chega. É, né, cara, você prioriza na hora do recurso, né, César? Mas aí vem a resposta. Né? Pô, o recurso está muito mais bem estruturado que a resposta do candidato. Este argumento que aparece no recurso não aparecia na resposta. Né? Cara, vem assim mesmo, não estou de zoeira. O candidato teria feito melhor se tivesse começado direto no segundo parágrafo e tal. Entre outras coisas, porque é o professor que faz o recurso. Possivelmente, se o professor estivesse lá do lado do candidato na hora de fazer a prova, também seria muito melhor, entendeu? Dando indicação, não, faça isso, faça aquilo. Ai, ai, ai. É, exatamente, também seria melhor e tal. Então, não, mas o melhor de tudo são as respostas quando vem para aqueles recursos. Não, mas o que eu quis dizer foi. Beleza, mas né? Você não botou isso no recurso, né? Não tá, isso não tá na resposta. Gente, a minha tosse aqui não é porque eu tô tuberculoso, não, viu? É porque é muita secura em Brasília. Aí tá calor, liga o ar-condicionado, tira, tudo e tal, é bem difícil.
Conta simulada, tem uma aula sobre qual deveria ser o conteúdo mais adequado a ser apresentado? Não, meu cara, porque isso não existe. Você está vindo de uma outra vida. Se você estudou redação antes, você vai precisar fazer uma detox. Não, 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 não. Não é assim, cara. Óbvio que qualquer pessoa que dá um tema tem determinada. Qualquer corretor que propõe um tema tem determinadas expectativas e tem as suas preferências. Mas é exatamente tudo que ele não quer é que todas as pessoas façam redações parecidas, tratando da mesma coisa nos mesmos termos. E é isso que puxa a nota para baixo sempre. A nota geral, né? Para baixo sempre, a média geral. Certo? Basicamente o que eu quero é ser surpreendido. Porque assim, tem uma diferença, vamos lá, tem uma diferença bem grande entre várias pessoas falarem da mesma coisa sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, uma redação sobre o tempo, vários de vocês falaram sobre a diferença da relação do tempo antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, né? Como era o tempo da Idade Média, as estações, a agricultura, tudo e tal. Depois, como o tempo passou a ser monetizado e essa relação. Normal, né? Felizmente, nenhum de vocês fez isso exatamente da mesma ordem, do mesmo jeito, com o mesmo tipo de linguagem. Certo? Mas quais foram as redações que tiraram as notas mais altas, que surpreenderam? Não foram aquelas que trataram não foram aquelas que trataram do tempo usando uma perspectiva esperada, assim, né? Não, foi exatamente aqueles que me surpreenderam com a argumentação, que conseguiram fazer um contraste, uma comparação com algo mais complexo que eu tinha na minha cabeça que podia ser feito, mas que não era óbvio. Certo? Coisas assim, entendeu? Então você precisa realmente surpreender. Não adianta você ficar perguntando o que o cara quer que eu diga. Não, você tem que pensar no que você quer dizer. Quando você pensando no que você quer dizer, você vai fazer uma redação melhor. Certo? Mais alguma pergunta? Mas, ó, Humberto, arrisca. O momento de arriscar agora. Te liberta e arrisca. Vai firme. Se não tiver mais nenhuma pergunta, encerraremos a aula. Não, Bruno, não é binário, né? Não precisa pensar o que o cara não espera que eu diga. Você tenta pensar nas coisas, o que eu posso dizer sobre isso e como eu posso não ser óbvio. Não, cara, fugar o tema, você pode fugir ao tema, mas para você fugir ao tema, você vai. Se eu te der uma redação pedindo para definir tempos, com qualquer definição de tempo, por pior que seja, você não fugiu ao tema. Certo? Então, agora se eu te pedir para definir o tempo e você, sei lá, definir o espaço e ficar falando sobre o espaço, não sobre o tempo, aí vai ser fuga ao tema, né? Mas em nível de CSD é difícil, embora no ano passado tenha acontecido, mas é raro. É raro. Mas veja bem, fuga ao tema não é redação ruim sobre o tema, ok? Uma redação ruim sobre um assunto é uma redação ruim sobre um assunto, ok? Então não tem nada que ver. Certo? Então você não pode dar zero por fugar o tema porque o cara escreveu uma porcaria. Você dá uma nota de uma porcaria. Por fugar o tema, você pode ter um cara que escreveu muito bem e escreveu sobre outra coisa. Zero. Certo? Fuga o tema em terceira fase, velho. Bom, se você fugir ao tema numa terceira fase, você vai tomar zero na sua questão também. Mas não é porque o cara pensou, fugiu ao tema, ele porque não respondeu. Ele pergunta, defina o espaço segundo Milton Santos. Aí você fala, sei lá, o espaço segundo Zé da Silva. Entendeu? Não, vai tomar ferro, entendeu? Você tem que responder o que foi perguntado. Basicamente, isso vale para todas as provas de todas as fases. E quanto mais tu quiser demonstrar conhecimentos que não te pediram, menos espaço você vai ter para demonstrar os conhecimentos que te pediram.
Isso vai prejudicar a tua nota. Acredita em mim. Em todas as matérias. Certo? Então é isso, pessoal. Buenas noches. Nos vemos na segunda. Sábado tem simulado. O outro exercício já está no ar para vocês aí, né? Amanhã deve estar corrigido já o de terça. E aí vamos prosseguindo. Beleza pura? Até mais, pessoal.